Fala galera, sejam todos bem-vindos ao nosso canal e hoje vamos habitar uma pequena ilha em Palm Island, um joguinho que cabe na palma da sua mão e eu tô falando só da caixinha não, tá? Tô falando o jogo que vem dentro aqui, você joga na palma da sua mão e isso eu achei a parte mais incrível desse jogo, tá? Palm Island é o novo lançamento da Paper Games, é o mais recente deles. E daí ele joga a partir de 14 anos, acredito que seja aquela classificação só para não dizer que é um produto para crianças, né? Não ter que passar por algumas verificações aí. Ele é um jogo para 1 ou 2 jogadores e as partidas duram aí uma média de 15 minutos. Eu diria que 15 minutos é o máximo que você leva, em geral, se você for bem rápido, depois você pega a prática, você joga até mais rápido do que isso. Em Palm Island, como eu falei aí, nós estamos habitando uma ilha, né? Então a gente vai coletar recursos, madeira, pescar, vai pegar pedra, enfim, vai construir o templo, vamos tornar essa ilha habitável, né? Vamos ter até algumas mini expansõezinhas aí no jogo que você consegue acrescentar aldeões, né, para essa ilha e tudo mais. Mas isso é apenas um pano de fundo, o jogo não é um jogo temático, tá? Ele é um jogo bem abstrato que você vai ficar girando cartinhas na palma da sua mão. Você joga literalmente aqui, ó, na palma da sua mão o tempo todo, então você consegue jogar até em pé na fila do caixa, consegue jogar no carro, né? Não quando você estiver dirigindo, claro. Mas você consegue jogar, ele é um jogo bem democrático. Eu fiz uns stories no nosso Instagram aqui, assim que eu joguei as primeiras partidas desse jogo, eu tava na rede, deitado na rede jogando o jogo. Né? Então acho que isso é a melhor coisa do jogo, é o mais, né, mind blow desse jogo. Mas enfim, já tô adiantando aqui meu review. Esse daqui é um vídeo de regras, então você vai aprender as regras desse jogo. E eu vou jogar aqui as 2 primeiras rodadas para vocês darem uma conferida aí como é que ele funciona na prática, tá? Para entender um pouco melhor como é que ele funciona. E no final aí eu volto com as minhas considerações sobre o jogo, tá bom? Bom, gente, então aqui são os componentes do jogo Palm Island. Então ele é mais um jogo aqui da linha Pocket da Paper Games, né? Então caixinha aqui bem pequenininha. Dentro dessa caixinha vem o manual. Ele é um manual até que bem grandinho para um jogo Pocket. E aqui o baralho em si. A Paper Games lançou também essas cartinhas aqui que são separadores, tá? Daí eles vêm com a indicação de certinho para como você usar e etc. Ele é bem útil porque tem bastante cartas aqui para você separar. Bom, a gente vai jogar aqui o modo solitário, né, que ele chama no manual. Então eu vou explicar para vocês a preparação e como se joga esse modo solitário, vou tentar ser o mais sucinto possível. Deixa eu tirar aqui o separador. Primeira coisa que você tem que fazer é separar o baralho, né? A cor do baralho que você vai usar aqui no modo solitário. Então, aqui no caso, eu vou usar o baralho azul. Tem a diferenciação aqui, ó. Se você for ver por essa tarjinha aqui, é o baralho vermelho. Por que tem essa diferença? Baralho azul e baralho vermelho, porque essa caixinha da Paper Games já vem 2 baralhos, você pode jogar com 2 jogadores, né? Esse jogo ele tem vários modos diferentes, né? Então ele tem o modo cooperativo, o modo competitivo, ele tem a competição por velocidade, enfim, ele tem vários modos diferentes. E ele vem com alguns extrinhas, né? Então aqui tem, por exemplo, o modo aqui dos aldeões, né? Que você pode colocar também, que eles dão uma dificuldade ou dão uns poderes diferentes. Tem os modos de conquista, que tem aqui no fundo também. Então tem diversas coisinhas aqui que acrescenta no jogo para você ter experiências diferentes aí ao longo da partida. Mas aqui para esse nosso gameplay, eu vou jogar o modo simples, né? Aqui o modo solitário. Bom, vocês vão identificar que as cartas eles têm uma numeraçãozinha aqui em cima. Opa, aqui ó, tá vendo que tem aqui em cima uma numeraçãozinha com símbolo? Se você for ver em nenhum outro canto, vai ter isso. Então a primeira coisa que você vai fazer é colocar todas as cartas de modo que essa numeraçãozinha aqui fique na parte superior, ok? Então aqui a gente vai colocando de forma que fiquem todos. Muito bem. E essa carta aqui é a carta que indica a quantidade de rodadas. Na preparação do jogo, você vai pegar esse baralho com todas essas cartas aqui, ó, certinho, aqui essa numeração em cima, e você vai embaralhar. Tem que ficar, de preferência, o mais aleatório possível, tá? As cartas eles vêm na sequência, você vai deixar o mais aleatório possível. E essa carta aqui que indica o turno, com a partir do número 1, você vai deixar também para cima no fundo do baralho. Muito bem, as cartas elas têm uma área ativa, que é essa área aqui.
Tá? Então, tudo que você pode fazer com a carta, né, o que ela vai te dar de ponto ou não, vai estar sempre indicado nessa área aqui que chama área ativa. O lado de baixo você não conta nesse momento. Tá? Então, basicamente, na sua vez você tem duas ações a fazer. Ou você armazena o recurso, né? Para armazenar o recurso, você vai virar ele 90 graus e colocar ele para trás, né? Daí significa que esse recurso está armazenado. Ou você vai descartar aquela carta que está em cima. Você pode descartar colocando ela sem alterar a posição dela, sem girar nem nada, colocar ela no fundo do baralho. Tá? Então, essa é a forma de você descartar ela. Você sempre vai poder olhar as duas cartas do topo, né? E para poder armazenar o recurso, você pode armazenar da de baixo, mas para descartar, você sempre deve descartar a de cima, ok? E dessa forma, o baralho vai rodando, você vai colocando cartas para o fundo, usando recursos e etc, até que chegue nessa carta aqui que você tinha colocado por último. Quando chegar nessa carta aqui, significa que a rodada acabou, então você vai virar ela aqui nesse sentido, para que fique o número 2 agora em cima, então ela vai para o fundo. A partida, então isso daqui, ele determina o fim da rodada. O jogo, ele tem 8 rodadas, então a gente vai fazer, ó, 1, 2, vai virar, 3, 4, vira de novo, 5, 6, vira, 7, 8, tá? Quando eu chegar novamente aqui e tá no número 8, então é a rodada final, acabou o jogo, a gente vai contabilizar os pontos. Os pontos desse jogo estão aqui nas cartas, tá? Quando elas vão ter sido viradas, enfim, vão estar aqui em cima algumas cartas com uma pontuação, são essas estrelinhas. Então as cartas cuja área ativa tiver uma pontuação aqui em estrelinhas, então essa carta aqui, se no final do jogo estiver dessa forma, ela me dá 4 pontos. A gente vai contabilizar os pontos e no final aqui do manual, ele tem uma tabelinha para dizer o nosso desempenho. Então aqui, ó, no modo solitário, dependendo da quantidade de pontos, eu posso ter sido péssimo, respeitável, excepcional ou espantoso. Então aqui para o nosso jogo solo, já está feito o setup, eu já expliquei para vocês a principal mecânica do jogo, você só tem duas opções, né? Ou guarda o recurso, ou você coloca a cartinha para o fundo. Eita, que aqui esse foco tá ruim. E daí vamos entender aqui as cartas, tá? A gente vai ter alguns símbolos diferentes nas cartas. Quando for esse verdinho, esse símbolo de vira verdinho, significa que é um recurso que eu posso armazenar. Então eu vou virar de modo que o recurso que está mostrado aqui em cima fique visível, só ele vai ficar visível. Então a partir de agora eu tenho essa madeira aqui como recurso disponível. E esse daqui é um recurso grátis, né? Então eu viro somente essa carta e eu ganho essa madeira gratuitamente. Então ela está aqui armazenada para eu poder utilizar, tá? Existem recursos que são pagos. Essa daqui é grátis. Existem alguns recursos que você tem que pagar para ganhar alguma coisa. Então, por exemplo, essa carta aqui. Para eu poder virar e ganhar essa pedra, eu preciso pagar uma madeira e um peixe. Ou seja, eu preciso já ter aqui virado no 90 graus uma madeira e um peixe. Para eu pagar esse recurso, eu desviro a madeira e o peixe e eu posso virar aquela carta para ganhar aquele recurso. Mas as cartas, elas também têm outros símbolos, né? Então aqui, quando é esse símbolo amarelo, significa que a gente tem que literalmente virar essa carta nesse sentido. E quando a gente faz isso, ela vai lá pro fundo, tá? Toda ação que a gente fizer, seja de virar para ganhar o recurso, ou seja, utilizar o efeito da carta, ela sempre vai pro fundo, tá bom? E o último símbolo que a gente tem é aqui, ó, esse símbolozinho circular azul. Significa que eu tenho que pagar esse custo aqui para poder flipar a carta, tá? Eu tenho que flipar ela no sentido em que ela está, tá? Então eu viro ela de assim, e daí, ó, pode ver que ela aqui deu um upgrade, né? Ela foi uma carta que antes ela me gerava uma madeira, mas daí eu posso pagar uma madeira e uma pedra, e a partir da próxima rodada ela começa a me gerar 2 madeiras, né? Então a carta vai melhorando. E daí aqui, ó, por exemplo, eu pago 2 madeiras e 2 pedras para virar ela para de me dar o recurso da madeira, porém, no fim do jogo, ela passa a me dar 5 pontos de vitória. Tá? Então, essa é a dinâmica do jogo, né? Que a gente vai gerando aí os pontos, a gente vai virando as cartas, gerando os pontos, de forma a maximizar essas estrelinhas no final, tá? Então, é isso, deixa eu embaralhar aqui o deck de novo, que eu vou mostrar para vocês, então, uma partida de modo solo. O jogo é só isso de regras. Foram, o quê? Uns
7 minutinhos de regras aqui para vocês, já estão aptos para começar a jogar. Bom, vamos então aqui começar a partida, tá? Vamos ver como é que fica melhor. Acho que aqui nesse nível, vou tentar manter a mão aqui nessa altura. O jogo é bem fácil, só precisa da palma da sua mão mesmo para jogar, né? Então, vamos lá. Primeira carta que me apresentou aqui, uma madeireira, vira, gera uma madeira grátis, eu vou utilizar, né? A gente armazena aqui esse recurso. A próxima carta não tenho muito como utilizar, vamos ver a seguinte. Vou ter que descartar, a gente descarta essa daqui e coloca para trás. Aqui me gera mais uma madeira, então vamos usar ela aqui, ó. Então, dessa forma, ficaram 2 madeiras aqui de recurso. Agora eu já tenho para poder pagar para essa habilidade aqui. Quero, é interessante? Vamos ver qual que é a carta de trás. Preciso de uma madeira e um peixe. Não é interessante. Então vamos utilizar essa habilidade aqui. Então, ó, sem alterar a ordem delas, eu simplesmente desviro para dizer que esse recurso já foi utilizado. E então eu viro essa carta. O símbolo amarelo você vira de cabeça para baixo e vai lá para o fundo. Vamos ver, próxima carta, habitação. Bom, vieram 2 habitações na sequência, então vamos colocar lá para o fundo. Aqui já me dá um peixe, hein? Vale a pena, vamos utilizar ela então. A gente coloca aqui o peixe lá para trás. Vamos botar a habitação também lá atrás. Pedreira. Vai para trás, a gente só pode descartar da frente. Mais um peixe, vale a pena? Não sei, hein? Aqui eu preciso de um peixe, Vamos utilizar esse peixe, né? Aqui. Eu tenho 2 peixes, com esses 2 peixes eu faço alguma coisa? Eu posso utilizar essa carta aqui de trás, hein? Ó, aqui a gente tem a opção de pagar 2 peixes para virar ela, acho que vale a pena, hein? Então, ó, a gente vira esses 2 peixes de volta para cima. E eu quero usar esses 2 peixes para virar essa carta. A partir de agora ela me gera uma madeira e uma pedra, desde que eu pague um peixe. Ó, já ficou melhor, já ficou interessante. Então, vai lá pro fundo. Vamos colocar no fundo. Uma madeira interessante aqui, essa madeira. Vai pro fundo. Vai pro fundo. Muito bem, ó. Então aqui a gente chegou de volta na rodada, na carta de final de rodada. Eu não perco os recursos que estão armazenados aqui. Eu simplesmente viro essa carta aqui, ela vai para o fundo e então eu inicio uma nova rodada, tá? A primeira rodada, ela é mais fraquinha assim mesmo, tá? Porque você tem cartas muito fracas. A partir da próxima, você já vai ver que você tem cartas melhores, que já consegue te dar algumas ações melhores, né? Então, você vai melhorando, esse é um jogo que vai te deixando mais forte ao longo aí da partida. Então, ó, então aqui já pego mais uma madeira. O que eu tenho aqui? Tem uma madeira ali, esse daqui. Ó, com 2 madeiras eu consigo virar essa carta, ou 2 peixes, né? E essa carta me dá uma madeira e um peixe. Ou com uma madeira eu viro ela para o outro lado. O que tem do outro lado? A gente pode olhar, tá? O outro lado ele vai ser 2 madeiras, uma pedra para gerar 3 peixes. Tô achando muito caro, acho que não tá valendo muito a pena, principalmente nesse começo do jogo. Então acho que eu vou pagar aqui, ó, 2 madeiras. Principalmente porque eu já vi a carta de trás que vai me dar madeira também. E daí eu uso esse efeito, ó, paguei 2 madeiras, então eu posso virar ela 90 graus, ela vai me dar uma madeira e um peixe. O que tem aqui? Interessante, essa aqui me dá pedra, ou eu posso pagar 2 madeiras e um peixe para virar ela do outro lado, né? Então eu já estou usando essa madeira aqui. O que tem aqui do outro lado? Ó, grátis me dá 2 pedras, vale muito a pena isso daqui. Então vamos lá, eu tenho 2 madeiras e um peixe. Estou recolhendo esse recurso e a partir de agora, então, eu viro do outro lado, ela vai me dar 2 pedras. Ok, então aqui é uma carta que só tem a habilidade de madeira e um peixe para virar, que dá um peixe, ó, já tem um peixe aqui para poder utilizar. Bom, são 2 cartas iguais, né? Vai para o fundo. Vai para o fundo.
Pedreira, tem canoagem ali grátis, ó, valeu a pena aqui, hein? Vamos pegar esse peixe aqui e virar. E aqui tem, legal, vale a pena. Então vamos gastar esses 2 peixes para virar essa pedreira. Bom, aqui eu precisaria de um peixe para gerar essas duas. Eu acabei de gastar meu peixe ali para outra, então eu não vou ter o recurso para essa daqui. O que tem aqui atrás? Não, então vai para o fundo. A madeira grátis aqui, vamos virar a madeira grátis. Vamos colocar essa para o fundo. Templo, vai para o fundo. Pedreira, o templo vai para o fundo. Bom, chegamos de novo no fim da segunda rodada, então é a hora que a gente vira e coloca lá no fundo. Bom, acho que já deu para vocês pegarem mais ou menos como é que funciona a dinâmica do jogo, tá? Ele é um jogo que você vai virando, né? Vai fazendo as ações, vai fazendo acontecer. Ele é um jogo bem rapidinho, você joga aí ele bem rapidinho, você tem aí alguns módulos de velocidade, né? Quando você joga competitivo, assim que você embaralha, você vai embaralhar esse baralho aqui, daí você vai pegar a sequência numérica das cartas e vai falar para o outro jogador, e daí o outro jogador tem que colocar as cartas na mesma sequência que as suas. E vocês vão competir para ver quem fez mais pontos entre vocês, né? Então essa é a diferença aí principal do modo competitivo. O legal é que essa caixinha aqui da Paper Games já vem com 2 baralhos para você poder jogar nesse modo competitivo. Em 2 jogadores eu não jogaria em modo cooperativo, tá? Se for para jogar nesse modo assim cooperativo, eu preferiria jogar solo. Eu recomendo que, já que você tem 2 baralhos e consegue, jogue em modo competitivo. Bom, fica aí então agora com as minhas considerações sobre esse jogo. Bom, galera, minhas considerações sobre o jogo Palm Island. Bom, sobre a arte do jogo, eu achei a arte muito bonitinha, tá? É uma arte bem caricata, bem legal, muito colorida, que ao mesmo tempo que ela é uma arte bonitinha, ela não infantiliza o jogo. Eu tenho um pouco de problema com essas artes que infantilizam demais o jogo, porque daí eu já acho que não é um jogo pra mim. Eu tenho um pouco esse preconceito, confesso, perdão pelo vacilo. E eu acho que esse daqui ele não deu esse ar de jogo infantil, ele tem um ar meio cartunesco, mas ao mesmo tempo não é infantilizado. E é um jogo assim, as cartas têm uma textura gostosa, são cartas grossas, ainda vem com os separadores, né, que a Paper Games fez para separar dentro da caixinha, ficar bem divididinho, achei bem legal. Então sobre a arte aí, qualidade dos componentes e beleza dos componentes, não tenho muita coisa para falar, é um jogo só de cartas aí, mas bem bacana, tá? Eu gostei. Falando um pouco aí sobre a complexidade do jogo, ele é um jogo muito simples, tá? Tranquilinho, vocês viram aí que eu expliquei o jogo em 7 minutos, ainda porque eu falei pra caramba, expliquei um pouquinho da expansão e tudo mais, mas se você for explicar pra alguém jogar com você, em 5 minutos, 4 minutos, você explica pra pessoa, a pessoa já sai jogando, é muito tranquilo, a iconografia do jogo é muito clara, até porque ela se repete várias vezes, então você não precisa nem de uma rodada inteira pra entender como é que funciona o jogo, né? Então, jogou, ele explicou, você já tá entendendo e já sabe ir jogando, você só vai pegando agilidade, velocidade, tá? Acho que a maior dificuldade desse jogo não tá nem nas regras, tá em conseguir segurar ali o baralho e virar as cartas sem bagunçar tudo, sem deixar tudo cair no chão. Confesso que assim, a minha mão é bem grande e eu tive certa dificuldade. Imagino quem tem mão pequenininha vai ter uma dificuldade maior ainda, de repente usa o auxílio aí do colo, né? Joga sentado, usa o auxílio do colo. Mas fora isso, é bem tranquilo, tanto de aprender as regras, quanto de até de jogar. Ele não é um jogo, nossa, que uau, que difícil. Embora no modo solo dele eu senti uma boa complexidade ali, assim, não é um jogo fácil de você ganhar. Sobre a rejogabilidade desse jogo, eu acho que é muito boa, né? A gente sempre fala um pouco de rejogabilidade, é um pouco aliada ao tamanho, à complexidade, tempo que demora esses jogos, porque quanto mais menorzinho for o jogo, né, e tudo mais, se ele for um jogo bacana, ele acaba rodando mais vezes, né? Você acaba jogando ele mais vezes. E esse daqui, principalmente por ser um jogo que você joga sozinho e ele funciona muito bem sozinho, inclusive eu acho que ele foi feito para se jogar sozinho, né? O acréscimo do segundo jogador, na verdade é um acréscimo, é realmente um acréscimo. O jogo é um jogo solo. Então, se você tá sozinho de bobeira, tá na praia, tá na piscina, tá na rede sem fazer nada, pega o jogo e você vai jogando sozinho, se distrai. O jogo não precisa nem de uma mesa, né, pra jogar ele. Então,
Eu acredito que ele vai vir mesa muito fácil, caixinha pequenininha que cabe fácil aí na mochila, no bolso, em qualquer lugar. Leva ele sempre com você, que ele sempre vai estar à mão aí para você jogar, ele vai jogar várias vezes. Ele só não é um jogo que se inova, né? Nossa, cada partida vai ser uma partida completamente diferente. Porque eu acho que a rejogabilidade principal dele tá no fator de que você quer se desafiar, quer ir cada vez melhor, né? Esse fator de você querer se superar, né? Superar a sua última pontuação e ir cada vez melhor, então, ou ir cada vez mais rápido, né? Eu vi que tem a parte de velocidade lá também. Tem gente que coloca, pelo que eu vi, tem gente que coloca cronômetro para tentar fazer o mais rápido possível, maior pontuação o mais rápido possível, né? E vai, vira, gira, passa para trás, armazena recurso, vai e vai. Enfim, é uma loucura e eu vi que dá para fazer nesse esquema, então você vai querer fazer cada vez mais e cada vez melhor esse tipo de coisa, tá? Então o fator da rejogabilidade dele tá nesse sentido aí. Interação. Bom, ele é um jogo solo, mas se você jogar em 2 jogadores, vocês vão ter que interagir entre aspas. Se você jogar no modo competitivo, cada jogador vai fazer o seu e daí no final vocês vão comparar quem fez mais pontos, ou seja, quem tomou melhores decisões ali com relação às cartinhas e fez mais pontos. E ainda assim as pontuações vão ser relativamente parecidas, mas o jogo pode dar uma falsa impressão de que parece que ele está te jogando, né? De que você não toma real decisões, você só vai ver a sequência que as cartas vão estar e vai utilizando elas ou não. Mas sim, você toma decisões, você ter uma memória importante, né? Lembrar o que você já passou para trás, que recurso que você já utilizou ou não. Você olhar bem, analisar bem as suas opções que você tem na carta é uma tarefa importante ali para você tomar melhores decisões, porque às vezes vale a pena você não usar o recurso simplesmente porque você pode usar aquela carta, às vezes não vale a pena usar. Vale mais a pena você guardar o recurso, passar aquela carta para trás para você utilizar uma outra carta, né, que vai te dar mais benefícios, vai fazer o seu deck, o seu baralho ali girar melhor. Então esse jogo ele tende a te dar uma falsa impressão de que o jogo te joga. Mas daí quando você joga em 2 jogadores de forma competitiva, que daí os 2 jogadores têm exatamente a mesma sequência de baralho, daí você percebe, e daí eles vão ficar com pontos diferentes, você percebe que não é o jogo que te joga, você realmente tem ali decisões a tomar. Embora a diferença aqui nas experiências, a diferença não fique tão diferente assim entre um e outro, tá? E se for de forma cooperativa, obviamente por ser cooperativa eles vão muito mais interagir, né? Mas eu não joguei o modo cooperativo para poder falar, então não tenho como dar a minha experiência total aí para vocês, tá? Bom, e daí com isso eu acabei já falando um pouquinho sobre a sorte do jogo, né, também. Ele é um jogo que tem sorte, mas a sorte dele é um pouquinho menor do que você pensa no primeiro momento. No primeiro momento você pensa que a sorte do jogo é decisiva, né? A ordem com que as cartas vêm decidem se eu vou fazer mais pontos ou menos pontos. Mais ou menos, tá, gente? É o que eu falei, ele é um jogo que te dá a falsa sensação de que o jogo tá te jogando. Depende ainda de sorte, mas não é algo tão gritante assim, né? Por essa questãozinha aí que eu já falei, não vou ficar me delongando aqui repetindo. E por fim, se eu me divirto aí com o jogo ou não, né? Quais são os pontos fortes, pontos fracos. Me divertir com o jogo, eu acho que ele não é aquele jogo, nossa, que jogo genial, mas é incrível que um jogo de 17 cartas consegue te distrair. Primeira vez que eu joguei esse jogo, eu tava na rede lá jogando, eu joguei sem brincadeira já direto umas 4 partidas desse jogo, então ele é um jogo que você vai querer jogar e vai querer se superar aí uma partida atrás da outra, então ele é divertido, o tempo vai passando, quando você vai ver você já tá 1h30 jogando o jogo ali, fazendo, vira a carta, bota a carta pra trás e gira a carta, né, então quando você perceber, se der por si, você já tá jogando há um tempão de tão divertido que o jogo é. É aquele jogo, uau, meu Deus, que jogo máximo. Não é. Mas ainda assim, eu acho que é um jogo bem diferente, que vale a pena ter na coleção. Eu não tenho nada na minha coleção aqui que se assemelhe a esse jogo, tá? E é um jogo democrático, né? A qualquer momento, tá você e mais uma pessoa, você pode jogar. Se vocês tiverem 2 caixas desse jogo, você consegue jogar com 4 pessoas de forma competitiva ali, rapidamente. Joga todo mundo ao mesmo tempo, então acho que é interessante. Pontos fracos do jogo, tá? Eu particularmente não sou dos mais fãs desses jogos que te dão uma tabelinha, tipo, se você fizer de tantos pontos a tantos pontos, você foi mal. Se você fizer de tanto a tanto, você foi mediano. De tanto a tanto, você foi bom.
Tem jogos com essa tabelinha que eu amo, por exemplo, até da Paper Games mesmo, tem o Entre Linhas, né, que eu amo, um dos jogos que entrou inclusive no meu top 10 do ano passado. Mas assim, eu acho que me incomoda um pouco o jogo ter essa questãozinha assim de não me dizer se eu ganhei ou não. Eu já prefiro ali um jogo tipo Sprawlopolis, que ele vai me dar uma meta, né, ele vai te dar, você precisa fazer tantos pontos. E se eu atingir aquele tantos pontos eu ganhei, se eu não atingir eu perdi. Eu prefiro saber se eu ganhei ou perdi, e não se eu fui, eu fui bem, eu fui mais ou menos, eu fui mal. Eu quero saber, no fim, eu fui bem, mas eu ganhei o jogo. Então, confesso que assim, é uma chatice minha, mas eu não sou dos mais fãs desses jogos que tem uma tabelinha. Ainda assim, esse jogo vale muito a pena, até por isso que eu tô gravando esse conteúdo pra vocês, porque mesmo com essa tabelinha não me incomodou tanto, porque acho que essa tabelinha é bem ignorável no fim das contas. No fim, você vai querer jogar partidas para tentar superar sua pontuação anterior. O que você quer nesse jogo não é nem ficar atingindo os critérios dessa tabelinha. Na verdade, é superar o seu melhor desempenho anterior, seja por tempo, seja por pontuação e tempo. Então eu acho que esse é o verdadeiro desafio desse jogo para mim, então por isso que isso não me incomodou tanto. E, novamente, o segundo ponto negativo dele é a questão que eu falei, né, que é a dificuldade de ficar girando as cartinhas na mão. Pontos positivos, gente, eu já falei um monte, ele é um jogo barato, é um jogo fácil de levar para qualquer lugar, que você consegue jogar, não precisa ter nem mesa para jogar esse jogo, joga em qualquer lugar. Jogo bem fora da caixinha, né? Aquele jogo que jogo diferentão, né? Esses jogos com poucas cartas, com 17 cartas, te dá uma experiência bem bacana, um entretenimento por muito tempo. Eu gosto muito disso, já falei isso no Sprawlopolis. Aliás, se você quer ver mais jogos desse tipo, eu falo um pouco do Sprawlopolis, eu vou deixar o card aqui em cima para vocês verem. Então, conheçam o Palm Island. Eu não gravei o gameplay inteiro, porque eu acho que é muita repetição de jogada, ia ficar eu falando sozinho com vocês, repetindo jogada e gira a cartinha, gira a cartinha. Acho que a experiência desse jogo ela é mais legal quando vocês experimentam e jogam. Ficar vendo, talvez vocês vão ter uma falsa sensação desse jogo, então eu só joguei 2 rodadas ali, o suficiente para vocês entenderem como o jogo funciona. Agora, tem oportunidade, é um jogo que tá barato, vão atrás do jogo, comprem, aluguem, peguem emprestado, façam o que for, experimentem, vejam se o jogo é pra vocês, porque eu acho que vale a pena, tá bom? Então esse é meu recado, se inscreve aí no canal, deixa o like se gostou desse vídeo, dessa indicação, e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!